Segundo 4, para que a reversão possa efetivar-se, é necessário que o aposentado não haja completado 55 anos de idade. B, não conte mais de 25 anos de tempo de serviço e de inatividade computados em conjunto. C, seja julgado apto em inspeção de saúde. D, tem o seu retorno à atividade considerado como de interesse do serviço público a juízo da administração. Parágrafo 2º. A reversão a pedido, encargo que a lei determinar, seja preenchido por promoção ou acesso, pelo critério de merecimento, somente será feita quando ficar comprovado inexistir funcionário habilitado ao seu preenchimento. Vê artigo 34, 20, artigo e 16. A reversão do funcionário aposentado dará direito, em caso de nova aposentadoria, a contagem do tempo em que esteve aposentado. Artigo 117. O funcionário que reverter não será aposentado novamente, sem que tenham decorrido 5 anos de efetivo exercício, salvo se a aposentadoria for por motivo de saúde. Artigo 118. Será tornada sem efeito a reversão do funcionário que não tomar posse e entrar em exercício dentro dos prazos legais. Capítulo 17. Da readaptação. Artigo 119. Readaptação é o provimento do funcionário em cargo mais compatível com a sua capacidade física ou intelectual e vocação, podendo ser realizada ex officio ou a pedido do interessado. Artigo 120. A readaptação verificar-se quando ficar comprovada a modificação do estado físico ou das condições de saúde do funcionário, que lhe diminua a eficiência. Quando o nível de desenvolvimento mental do funcionário não mais corresponder às exigências da função. 3i. Quando a função atribuída ao funcionário não corresponder aos seus pendores vocacionais. 4. Quando se apurar que o funcionário não possui a habilitação profissional exigida em lei para o cargo que ocupa. 5. Vetado. Artigo 121. O processo de readaptação baseado nos incisos menos 2 do artigo anterior será iniciado mediante laudo firmado por junta médica oficial do órgão competente. Artigo 122. A readaptação não acarretará redução de vencimento e vantagens legais efetivamente percebidos, assegurando-se sempre a diferença a que o servidor fizer jus, quando for o caso de readaptação em cargo de nível inferior. Parágrafo 1º. O cargo indicado sendo do mesmo nível de vencimentos, a readaptação far-se mediante o Instituto da Transferência. Parágrafo 2º. A readaptação por transferência não dependerá da satisfação de condições de habilitação prevista no artigo 96 e será feita mediante proposta do secretário de Estado ou do diretor do Departamento Autônomo. Ver artigo 34, 2, título 4, capítulo único da vacância dos cargos. Artigo 123, a vacância do cargo decorrerá de 1. Exoneração. 2. Demissão. 3. Promoção e acesso. 4. Transferência. 5. Readaptação. 6. Aposentadoria. 7. Nomeação para outro cargo, ressalvados os seguintes casos: A. Substituição. B. Cargo de governo ou de direção. C. Cargo em comissão. D. Acumulação legal, desde que no ato de provimento conste esta circunstância. 8e. Falecimento. Artigo 124. Dar-se a exoneração. 1. A pedido. 2. Ex ofício. A. Quando se tratar de cargo em comissão ou provido interinamente. B. Quando não satisfeitas as condições de estágio probatório. Artigo 125. A vaga ocorrerá na data 1. Da publicação do ato de promoção, acesso transferência, readaptação, aposentadoria, exoneração ou demissão do ocupante do cargo. 2. Da posse, em outro cargo, observado o disposto no inciso 7. Ai do artigo 123. 3i. Do falecimento do ocupante do cargo. 4. Da vigência do ato que criar o cargo e conceder dotação para o seu provimento ou do que determinar esta última medida. Se o cargo tiver criado. 5.
da vigência do ato que extinguir cargo cuja dotação permita o preenchimento de cargo vago. Parágrafo único. Verificada a vaga, serão consideradas abertas, na mesma data, todas as que decorrerem do seu preenchimento. Artigo 126. Tratando-se de função gratificada, dar-se a vacância por dispensa, a pedido ou ex ofício, ou por destituição. Artigo 127. A demissão a aplicada como penalidade. TITUL-UV dos direitos, vantagens e conções, capítulo I, do tempo de serviço, artigo 128, será considerado de efetivo exercício o afastamento em virtude de férias, vê artigo 34, 10, 2, casamento até 8 dias, 3 is, luto por falecimento do cônjuge, filho, pai, mãe e irmão até 8 dias. 4, trânsito. 5, convocação para o serviço militar. 6, júri e outros serviços obrigatórios por lei. 7, exercício de função do governo ou administração em qualquer parte do território estadual por nomeação do chefe do Poder Executivo. 8, exercício de cargo ou função do governo ou administração, por designação do presidente da República ou através de mandato eletivo na administração pública federal, estadual e municipal, inclusive autarquias, sociedades de economia mista, empresas públicas e fundações instituídas pelo poder público. Ver artigo 38, 4, Constituição Federal. 9, missão ou estudo no exterior ou em qualquer parte do território nacional, quando o afastamento houver sido autorizado pelo chefe do Poder Executivo. 10, exercício de mandato legislativo da União, dos estados e dos municípios. Ver artigo 38, 4, Constituição Federal. 11, licença especial. 12, licença para tratamento de saúde. 12.1, licença a funcionário que sofrer acidente no trabalho ou for atacado de doença profissional, na forma dos parágrafos 1º, 2º, 3 do 4 e 4 do 4 deste artigo. 14, licença a funcionário gestante. Ver artigo 34, D5, faltas até o máximo de 3 durante o mês, por motivo de doença comprovada na forma regulamentar. 16, licença para o trato de interesses particulares, desde que essas licenças não ultrapassem de 90 dias durante um quinquênio. 17, licença por motivo de doença em pessoas da família, cônjuge, filhos, pai, mãe ou irmão, até 90 dias num quinquênio. 18, e licença compulsória. 19, faltas não justificadas, não excedentes de 60 dias, durante um quinquênio. Parágrafo 1º, 2º, 3º, 4º e 5º, revogados pela Lei 10,692 de 27,12, 1993. Artigo 129, computar-se-á, para todos os efeitos legais, o tempo de serviço prestado ao Estado do Paraná, desde que remunerado. 2, o período de férias não gozadas na administração estadual. 3, vetado. 4, vetado. Parágrafo único, vetado. Artigo 130. Para os efeitos de aposentadoria e disponibilidade será computado integralmente. O tempo de serviço público federal, municipal e estadual prestado aos demais estados da federação. Ver artigo 40, parágrafo 3º, Constituição Federal, em artigo 35, parágrafo 2º, 2, o período de serviço ativo nas Forças Armadas prestado durante a paz, computado pelo dobro do tempo em operação de guerra. 3, o tempo de serviço prestado em empresa pública, sociedade de economia mista ou fundação instituída pelo Poder Público Estadual. Ver artigo 202, parágrafo 2º, Constituição Federal. 4, o período de trabalho prestado à instituição de caráter privado que tiver transformado em estabelecimento de serviço público. Ver artigo 202, parágrafo 2º, Constituição Federal. 5, o tempo em que o funcionário esteve em disponibilidade ou aposentado. 6, vetado. Parágrafo único. O tempo de serviço a que alude este artigo será computado à vista de certidões passadas pelo órgão competente e na forma da regulamentação própria. Artigo 131.
durante o exercício de mandato eletivo federal ou estadual, o funcionário fica afastado do exercício do cargo e somente por antiguidade pode ser promovido ou provido por acesso, contando-se-lhe o tempo de serviço apenas para essa promoção, acesso e aposentadoria. Ver artigo 38.4, Constituição Federal, e artigo 28, parágrafo 1º. Se o mandato for de prefeito, o funcionário é licenciado com opção de vencimento e sem prejuízo dos demais direitos assegurados em lei. Ver artigo 38.2, Constituição Federal, parágrafo 2º. Se o mandato for de vereador, o funcionário pode licenciar-se com perda de vencimento ou obter horário especial para frequência às sessões da Câmara, com opção de vencimentos, se o mandato for remunerado. Vê artigo 38.3, Constituição Federal. Artigo 132, a apuração do tempo de serviço será feita em dias. Parágrafo 1º. O número de dias será convertido em anos, considerado o ano como de 300 a 65 dias. Parágrafo 2º. Feita a conversão, os dias restantes até 182 não serão computados, arredondando-se para um ano quando excederem esse número, nos casos de cálculo para efeito de aposentadoria e disponibilidade. Art. 133. É vedada a acumulação de tempo de serviço prestado, concorrente ou simultaneamente, em 2 ou mais cargos ou funções da União, dos Estados, Distrito Federal, territórios, municípios, autarquias, empresas públicas, sociedades de economia mista, fundações instituídas pelo poder público, instituições de caráter privado que hajam sido convertidas em estabelecimentos de serviço público. Capítulo 2. Da estabilidade. V. Artigo 19 e 20. ADCT, Constituição Federal. Artigo 135. Estabilidade é a situação adquirida pelo funcionário efetivo após o transcurso do período de estágio probatório, que lhe garante a permanência no cargo, dele só podendo ser demitido em virtude de sentença judicial ou de decisão em processo administrativo, em que se lhe tenha assegurado ampla defesa. Ver artigo 41, parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo ou função. 6. Parágrafo único. A estabilidade diz respeito ao serviço público e não ao cargo ou função. Artigo 136. São estáveis após 2 anos de exercício os funcionários, nomeados por concurso. Ver artigo 41, Constituição Federal, e artigo 36. Artigo 137. O funcionário somente perderá o cargo, quando vitalício, em virtude de sentença judiciária. Ver artigos 95 e 128, parágrafo 5º e a Constituição Federal. 2. Quando estável, em virtude de sentença judiciária ou processo administrativo que haja concluído pela sua demissão depois de lhe haver sido assegurada ampla defesa. V. Artigo 41, parágrafo 1º, Constituição Federal, e artigo 36, parágrafo 1º, 3, em estágio probatório, quando nele não confirmado em decorrência do processo de que tratam os parágrafos 3º e 4º do artigo 43, ou mediante inquérito administrativo. Capítulo 4, da disponibilidade. Artigo 146. Disponibilidade é o afastamento do funcionário efetivo em virtude de extinção do cargo ou da declaração de sua desnecessidade. Artigo 147. O funcionário ficará em disponibilidade remunerada. L. Quando, dispondo de estabilidade no serviço, houver sido extinto o cargo de que era titular. 2. Quando, tendo sido reintegrado, não for possível, na forma desse estatuto, sua recondução no cargo de que era detentor. Ver artigo 41, Saríraba 2º e 3º, Constituição Federal, e artigo 36, Saríraba 2º e 3º, parágrafo 1º, o funcionário em disponibilidade será obrigatoriamente aproveitado na primeira vaga que ocorrer, que não se destine à promoção por antiguidade, atendidas as condições de habilitação profissional e equivalência de vencimentos ou remuneração. Parágrafo 2º, restabelecido o cargo, ainda que modificada a sua denominação, será obrigatoriamente aproveitado nele, se já não o tiver sido em outro,
O funcionário posto em disponibilidade quando a disponibilidade no cargo efetivo não exclui a nomeação para cargo em comissão, com direito à opção. Parágrafo 4 do 4. Enquanto não vagar cargo nas condições previstas para o aproveitamento do funcionário em disponibilidade, nem se verificar a hipótese a que alude o parágrafo anterior, poderá o chefe do Poder Executivo atribuir-lhe, em caráter temporário, funções compatíveis com o cargo que ocupava. Parágrafo 5 do 4. O funcionário colocado em disponibilidade poderá ser aposentado, a pedido. Artigo 148. O período relativo à disponibilidade é considerado como de exercício somente para efeito de aposentadoria e gratificação adicional. Capítulo V das férias. Artigo 14º. O funcionário gozará 30 dias consecutivos de férias por ano, de acordo com a escala para este fim organizada pelo chefe da unidade administrativa a que estiver subordinado e comunicada ao órgão competente. Ver artigo 39, parágrafo 2º, Constituição Federal e artigo 34, 10. Parágrafo 1º. É vedado levar à conta das férias qualquer falta ao trabalho. Parágrafo 2º. Somente depois do primeiro ano de exercício adquirirá o funcionário direito a férias. Parágrafo 3º. As férias não poderão ser fracionadas, salvo nos casos em que as mesmas devam ser suspensas por justificada exigência do serviço. Redação pela Lei 6,742, de 3,12, 1975. Artigo 150. O funcionário que, por imperiosa necessidade do serviço, deixar de gozar férias, a requerimento seu terá computado o respectivo período em dobro, para todos os efeitos legais. Ver artigo 34, 10, parágrafo 1º. A necessidade de serviço será definida pelo órgão competente de pessoal, dentro do ano civil do gozo das férias, mediante prévia exposição de motivos do chefe imediato. Segundo, o funcionário que não desejar o benefício desse artigo poderá gozar férias em outra época, num limite de 2 períodos por ano. Parágrafo 2º. Os direitos assegurados por este artigo, inclusive por seu parágrafo 2º, prescrevem em 2 anos a contar do primeiro dia do ano seguinte em que as férias normais forem deixadas de gozar. Artigo com redação pela Lei 6,742, de 3,12, 1975, artigo 151. Durante as férias, o funcionário terá direito a todas as vantagens, como se estivesse em exercício. Art. 152. O chefe da repartição organizará, no mês de dezembro, a escala de férias para o ano seguinte, que poderá alterar de acordo com as conveniências do serviço, avisados os funcionários interessados, sempre que possível, com antecedência mínima de 10 dias. Parágrafo único. Os funcionários que exerçam função de chefia e direção não serão compreendidos na escala. Artigo 153. O funcionário promovido, removido ou transferido, quando em gozo de férias, não será obrigado a interrompê-las. Artigo 154. Ao entrar em férias, o funcionário comunicará ao chefe imediato o seu endereço eventual, sendo-lhe facultado gozar, las onde lhe aprouver. Artigo 155. À família do funcionário que falecer em gozo de férias, será pago vencimento ou remuneração relativa a todo o período sem prejuízo do disposto no artigo capítulo 6 do vencimento e da remuneração. Artigo 156. Vencimento é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao símbolo ou nível fixado em lei. Artigo 157. Remuneração é a retribuição pelo efetivo exercício do cargo, correspondente ao vencimento, mais as vantagens financeiras asseguradas por lei. Artigo 158. Perderá o vencimento ou remuneração do cargo efetivo o funcionário: 1. Nomeado para cargo em comissão, ressalvado o direito de opção e o de acumulação legal. 2. Em exercício de mandato eletivo da União, dos Estados e dos municípios, ressalvados os casos de opção. Ver artigo 38, Constituição Federal. 3. À disposição de outro poder ou de órgão público de administração direta ou indireta, inclusive sociedade de economia mista da União ou de qualquer outra unidade da Federação,
ou designado para servir em qualquer desses órgãos ou entidades, salvo quando se tratar de requisição da Presidência da República, ou a juízo do chefe do Poder Executivo de interesse do Estado do Paraná. 4. Em missão ou estudo, na forma do inciso 9 do artigo 128, quando exceder o período de 2 anos. Artigo 159. Ao funcionário nomeado para o exercício de cargo em comissão é facultado optar pelo vencimento desse cargo ou pela percepção do vencimento e demais vantagens do seu cargo efetivo, acrescido de gratificação fixa correspondente a 20% do valor do símbolo do cargo em comissão respectivo. Parágrafo único. Vetado. Artigo 160. O funcionário perderá: 1. O vencimento ou remuneração do dia, se não comparecer ao serviço, salvo motivo previsto em lei ou moléstia comprovada, de acordo com as disposições deste Estatuto. 2. 1/3 do vencimento ou remuneração do dia, quando comparecer ao serviço com atraso máximo de 1 hora ou quando se retirar antes de fim do período de trabalho. 3. E 1/3 do vencimento ou remuneração durante o afastamento por motivo de prisão preventiva, pronúncia por crime comum, condenação recorrível por crime inafiançável ou processo no qual não haja pronúncia, com direito à diferença se absolvido. 4. 2/3 do vencimento ou remuneração durante o período de afastamento, em virtude de condenação por sentença definitiva, a pena que não resulte em demissão. Artigo 161. Nenhum servidor poderá perceber vencimento básico inferior ao maior salário mínimo em vigor para o Estado do Paraná. Vê artigo 39, parágrafo 2º, Constituição Federal e artigo 34 e artigo 162. O vencimento, a remuneração e proventos não sofrerão descontos, além dos previstos em lei, nem serão objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos determinada judicialmente. 2. Reposição ou indenização devida à Fazenda Estadual. Artigo 163. As reposições e indenizações à Fazenda Estadual serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes da 5ª parte do vencimento ou remuneração. Parágrafo 1º. Nos casos de comprovada má-fé, a reposição deve ser feita de uma só vez, sem prejuízo das penalidades cabíveis. Segundo, quando o servidor for exonerado, dispensado ou demitido, a quantia devida será inscrita na dívida ativa. Artigo 164. Podem ser justificadas pelo chefe da repartição, mediante apresentação de atestado médico particular, as faltas correspondentes até 3 dias por mês. Parágrafo único. Não se considera justificado o número maior de faltas, embora em sequência que abranja 2 meses consecutivos. Capítulo 7 e das vantagens, seção I, disposições preliminares. Artigo 169. Além do vencimento ou remuneração, poderá o funcionário perceber as seguintes vantagens pecuniárias. Adicionais 2. Gratificações. 3. Ajuda de custo. 4. Diárias. 5. Salário família. 6. Auxílio para diferença de caixa. 7. Auxílio doença. Seção 2 dos adicionais. Artigo 170. O funcionário efetivo ou interino terá acréscimo aos vencimentos de 5 em 5 anos de exercício, 5% até completar 25% por serviço público efetivo prestado ao Estado do Paraná. Parágrafo único. A incorporação do acréscimo será imediata, inclusive para efeito da aposentadoria e disponibilidade, e será computada igualmente sobre as alterações dos vencimentos do cargo efetivo, somados ao anteriormente deferido. Artigo 171. Ao completar 30 anos de exercício, o funcionário terá direito ao acréscimo aos vencimentos de 5% por ano excedente, até o máximo de 25%. Parágrafo 1º. A incorporação desses acréscimos será também imediata, inclusive para efeito de aposentadoria e disponibilidade computada igualmente sobre as alterações dos vencimentos. Parágrafo 2º. No cálculo, para efeito de pagamento do adicional referido neste artigo, será respeitada sempre a soma do vencimento acrescido do anteriormente deferido. Ver artigo 37, 10i, Constituição Federal e artigo 27, 10i, seção 3, das gratificações. Artigo 172. Conceder-se a gratificação.
1. De função. 2. Pela prestação de serviço extraordinário. 3. Pela prestação de serviço em regime de tempo integral e dedicação exclusiva. 4. Pela representação de gabinete. 5. Pela execução de trabalho de natureza especial com risco de vida ou saúde. 6. Para a realização de trabalho relevante, técnico ou científico. 7. Pela participação em órgão de deliberação coletiva. 8. E pelo exercício de encargos especiais. 9. Pelo exercício A. De encargo da auxiliar ou membro da banca ou comissão examinadora de concurso ou de prova de habilitação. B. De encargo de auxiliar ou professor de curso regularmente instituído, se realizado o trabalho além das horas de expediente a que está sujeito o funcionário. 10. Pelo exercício em determinadas zonas ou locais. 10i. De insalubridade ou periculosidade. Parágrafo 1º, vetado. Parágrafo 2º. As vantagens pecuniárias atribuídas ao funcionário não sofrerão descontos, além dos previstos em lei. Artigo 173. Observadas as disposições desta seção, a atribuição das gratificações previstas no artigo 172 reger-se, a por regulamentação própria. Artigo 174. A gratificação de função é que corresponde ao exercício de função gratificada existente nos quadros de pessoal do Estado. Artigo 175. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário se destina a remunerar os serviços prestados fora do período normal de trabalho a que estiver sujeito o funcionário no desempenho das atribuições do seu cargo. Artigo 176. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário deverá ser 1. Previamente arbitrada pelo chefe da repartição. 2. Paga por hora de trabalho, prorrogado ou antecipado. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo não poderá exceder a 50% do vencimento mensal do funcionário, acrescido dos adicionais que estiver percebendo. Parágrafo 2º. No caso do inciso 2, a gratificação será paga por hora de trabalho antecipado ou prorrogado, na mesma razão cada hora do período normal, salvo quando a prorrogação ou antecipação for apenas de 1 hora e tiver ocorrido somente 2 vezes no mês, caso em que não será ela remunerada. Artigo 177. Pelo exercício do cargo em regime de tempo integral e dedicação exclusiva, conceder-se ao funcionário gratificação especial, que será fixada entre os limites de 50% e 100% dos vencimentos vetadoc perceber, tendo em vista a essencialidade, complexidade e responsabilidade de determinadas funções ou atribuições, bem como as condições e a natureza do trabalho das unidades administrativas correspondentes. Artigo 178. A gratificação mencionada no inciso 7 e do art. 172 se destina aos servidores aos quais forem atribuídos encargos de assessoramento direto ao chefe do Poder Executivo e outros definidos em lei ou regulamento. Artigo 179. A gratificação pela realização de trabalho relevante, técnico ou científico, será arbitrada sempre após sua conclusão pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 180. A designação de funcionário para serviços ou estudos fora do Estado só poderá ser feita pelo chefe do Poder Executivo, que arbitrará a gratificação, levando em conta seu vencimento, a natureza e duração certa ou presumível do trabalho, às condições locais, salvo se lei ou regulamento já dispuser a respeito. Artigo 181. As gratificações de que tratam os incisos I, 2, 3, 4 e V do artigo 172. Serão mantidas nos casos de afastamento previstos nos itens I, 2, 3, 6, 10, 12, 12, 14, 10V, 17, 17 e do art. 128. Sendo que, nos casos de gratificação pela prestação de serviço extraordinário, ou em regime de tempo integral de dedicação exclusiva, o cálculo para concessão será no valor correspondente a 1/12 do percebido nos últimos 12 meses de efetivo exercício. Parágrafo único. As gratificações previstas pelos incisos 2, 3 e 4 do artigo 172 serão automaticamente canceladas nos afastamentos que perdurarem por mais de 90 dias. Artigo com redação pela Lei 6,742, de 3,12, 1975,
Seção 4 da ajuda de custo, art. 182, a ajuda de custo é a compensação de despesas de viagem e instalação, concedida ao funcionário que, em virtude da remoção, nomeação para cargo em comissão ou designação para função gratificada, serviço ou estudo, passe a ter exercício em nova sede. Parágrafo único. A ajuda de custo é arbitrada pelo secretário de Estado ou diretor de departamento autônomo em importância não excedente de 3 meses e não inferior a 1 mês de vencimento, levando-se em conta as condições de vida na nova sede, a distância, o tempo de viagem e os recursos orçamentários disponíveis. Artigo 183. No caso de designação para serviço ou estudo no exterior, a ajuda de custo é arbitrada pelo chefe do Poder Executivo. Artigo 184. Não se concederá ajuda do custo. Ao funcionário que, em virtude de mandato eletivo, deixar ou reassumir o exercício do cargo. 2. Ao funcionário posto à disposição de entidade de direito público. 3. Aos funcionários removidos por permuta. Artigo 185. O funcionário restituirá a ajuda de custo. 1. Quando não se transportar para o local da missão. 2. Quando, antes de terminada a incumbência, regressar, pedir exoneração ou abandonar o serviço. Parágrafo 1º. A restituição é da exclusiva responsabilidade pessoal e poderá ser feita parceladamente. 2º. Não haverá obrigação de restituir. A. Quando o regresso do funcionário for determinado ex ofício ou decorrer de doença comprovada ou de motivo de força maior. B. Quando o pedido de exoneração for apresentado 90 dias após a designação da missão. Art. 186, a ajuda de custo poderá ser paga ao funcionário, metade adiantadamente, no local da repartição de que foi desligado, e o restante após haver entrado em exercício na nova repartição ou serviço. Parágrafo único. O funcionário, sempre que o preferir, poderá receber integralmente a ajuda de custo já na sede da nova repartição ou serviço. Artigo 187-V, vetado. Artigo 188. Além da ajuda de custo que couber, poderá ser concedido o transporte ao funcionário e sua família, compreendendo passagem e bagagem, excluído, quando a esta, qualquer excesso de peso sujeito a pagamento. Parágrafo 1º. Poderá ainda ser fornecida passagem a um serviçal que acompanhe o funcionário. Parágrafo 2º. Para a obtenção das passagens, o funcionário apresentará ao chefe da repartição ou serviço de onde for desligado uma relação das pessoas que o acompanharão na viagem, indicando o nome, idade e o grau de parentesco. Parágrafo 3º. Verificado que os nomes das pessoas indicadas constam da declaração de família registradas no assentamento individual, a repartição ou serviço requisitará as passagens, encaminhando a relação à repartição ou serviço em que o funcionário vai ter exercício para a devida fiscalização. Parágrafo 4º. A repartição ou serviço requisitará igualmente o despacho da bagagem, cuja importância não poderá exceder a 1/5 da ajuda de... O funcionário será obrigado a repor a importância correspondente ao transporte irregularmente requisitado, além de sofrer a pena disciplinar que couber. Seção V, redação pela Lei Complementar 104 de 2004, das diárias, artigo 189. Ao servidor que, no desempenho de suas atribuições, se deslocar da respectiva sede em caráter eventual ou transitório para outro ponto do território nacional ou para o exterior, fará jus a diárias a título de indenização das parcelas de despesas extraordinárias com pousada e alimentação, conforme dispuser em regulamento. Parágrafo 1º. Entende-se por sede, para os efeitos desta seção, a cidade, vila ou localidade onde o servidor tiver exercício. Parágrafo 2º. A diária será concedida por dia de afastamento, observadas as condições de custeio da viagem, mediante cálculo de duração presumível do deslocamento do servidor e será paga adiantadamente. Parágrafo 3º. Não se aplica o disposto neste artigo. 1. Ao servidor que estiver servindo no estrangeiro. 2. Ao servidor removido durante o período de trânsito. 3. Quando o deslocamento do servidor constitui exigência permanente do cargo ou função. 4. Ao servidor que se deslocar dentro da mesma região metropolitana, aglomeração urbana ou microrregião,
constituída por municípios limítrofes e regularmente instituída, salvo se houver pernoite fora da sede ou o prazo de permanência for superior a 12 horas. Artigo 190. As indenizações das despesas de alimentação e pousada serão arbitradas e concedidas dentro dos limites de créditos orçamentários e de acordo com a regulamentação a ser estabelecida pelo chefe do Poder Executivo. Parágrafo único. Os valores das indenizações das despesas com alimentação e pousada serão fixados por ato do chefe do Poder Executivo. Artigo 191. O servidor civil e militar da administração direta ou autárquica do Poder Executivo que indevidamente receber indenizações das despesas com alimentação e pousada será obrigado a restituir de uma só vez a importância recebida, ficando ainda sujeito à punição disciplinar respeitada a legislação própria. Artigo 192.